Os estupefacientes são uma droga lícita, não é? O tabaco, o tabagismo. Mas como é que avalia em Antumbo? Eu dizia aqui na minha introdução que, outrora, as crianças eram mais respeitosas. Isto é algo discutível, mas eu tenho quase que máxima certeza que as gerações passadas tinham um pouco mais de temor, mais de respeito e mais de senso de família e de hierarquia familiar. Hoje em dia estamos a acompanhar comportamentos muito agressivos em sociedade. Quando olha para esta imagem em Antumbo, vou pedir aos colegas que coloquem em tela cheia por alguns minutos. Quando olha para esta imagem dos nossos filhos, dos nossos irmãozinhos, até sobrinhos, a danificarem a sua saúde ainda muito, de forma muito precoce, o que é que lhe vai à alma? Infelizmente, com muita dor e tristeza, porque é uma semente que as crianças não conseguem compreender por serem adolescentes que estão a lançar. A médio e a longo prazo, esta semente vai germinar, vai brotar e vai dar frutos. É o tecido social que está degradado neste país. A questão da educação, da moral, a ética, o civismo neste país está muito longe de quem é de direito. Hoje nós temos pais que não têm qualidade de ser pai. Quando falo de qualidade, digo, é um pai que também carece de ter uma educação, porque muitas das vezes as crianças elas aparecem porque o nível de barracas, de bares, de lugares onde se consome o álcool, estupefacientes no país, naturalmente que é um terreno fértil para com que os homens e as mulheres se cruzem. Há tanta mulher que acaba tendo filho e às vezes desconhece quem é o pai daquela criança e muitas das vezes ela só suporta os 9 meses porque tem que suportar, mas quando a criança vem ao mundo, acaba lançando a criança, Deus dará, entrega à avó da criança, e muitas vezes a avó da criança também não tem condições porque está numa situação também precária, uma situação difícil, e a criança vai vivendo como quem diz que não tem ninguém que vai lhe cuidar, que vai lhe dar uma direção, porque é importante que a criança tenha aqui aquilo que é uma direção, tenha as linhas mestres na qual os mais velhos venham mostrar para com que a criança não se perca, porque aquela idade é uma idade muito sensível, é uma idade que precisa de um calor, de uma mão dura, de alguém que esteja por perto para ter que mostrar o que é certo, o que é errado. Hoje vivemos um mundo digital, hoje vivemos um mundo que há muita pressão, há muito lixo eletrônico que é consumido nas redes sociais, nas tecnologias, e muitas das vezes Moçambique ele é apanhado de tabela. Mas um ponto não menos importante também aqui a ser referenciado é a qualidade da nossa educação, no que diz respeito aos serviços públicos, a educação a nível do Ministério da própria Educação e Cultura, neste preciso momento. Tem muitos pontos aqui a descarrilar que isto acaba trazendo aquilo que é a má qualidade dos indivíduos dentro de um país. Porque quando não há um ensino, quando não há qualidade, isto acaba trazendo aqui aquilo que é este desespero que nós temos visto na nossa sociedade, quer dizer, não são jovens, são adolescentes, são crianças que carecem realmente de uma sociedade que o eduque, carece de um pai e de uma mãe que o eduque. E olha só quem estava a filmar isto, eu não sei qual é a idade do indivíduo que estava a filmar essas crianças aqui a fumarem cigarro. Quer dizer, nós estamos num mundo onde tudo aquilo que eu for a ter como matéria e colocar nas redes sociais, eu vou somar pontos, eu vou somar likes, mas eu quero acreditar que é um indivíduo que tem uma idade compreendida para compreender que não pode permitir com que as crianças peguem num cigarro e do ânimo leve ele grava aquele momento e lança nas redes sociais. Então já tinha sido um adulto que tenha filmado, não uma criança. Acredito que seja alguém que tenha uma idade superior daquelas crianças e que tenha alguma coisa no seu subconsciente. Mas as crianças hoje em dia têm telefone smart, chefe. Tá bem, eu não discordo quanto isto, mas isto é inadmissível que alguém o veja e fica calado e não diz nada e até faz aqui uma fotografia, faz uma selfie, grava aqui este momento e acaba lançando nas redes sociais. E as crianças, se for a ver, elas vão percebendo que é uma animação, é uma adrenalina, porque alguém está a filmar. Porque se eu ali aparecesse e dissesse, ei, não façam isso, eu vou vos bater
era que as crianças iam sentir uma pressão e haviam de perceber que realmente estavam a fazer ali algo que não se pode fazer, algo que nem adultos eu aconselho a fumar, porque o fumar não tem nada a ver com a sua faixa etária. O fumar é prejudicial à saúde. Agora, imagine naquela fase onde o corpo está a se reencontrar, o corpo está numa fase de construção e o tabaco, nós sabemos o quanto ele é perigoso para a saúde humana. Então, mas aqui há outros fatores a serem elencados que levam a nossa sociedade a ficar degradada, o tecido social a degradar. Se eu falava da nossa educação, a nossa educação hoje, ela traz aqui aquilo que são os seus frutos por causa de políticas que procuram trazer aquilo que são os seus agregados para construir o homem do amanhã. Okay. O Lula da Silva esteve aqui neste país num passado muito recente, onde disse taxativamente ao presidente Daniel Francisco Chapo: nunca olhes para a educação como um lugar de gasto. Na educação não se gasta, na educação investe-se. Esta mensagem é muito profunda, esta mensagem é muito forte. Quer dizer, se nós queremos um país que amanhã nós venhamos nos orgulhar dele. Sobre a educação não é um gasto, não é um desperdício, mas sim um investimento. Eu gostava que segurasse aí para dar continuidade dentro de instantes, porque estamos a tentar aqui agilizar do ponto de vista da distribuição de tempo. Samamad, as imagens estão aí, falam por si. Qual é a leitura que faz como um jovem moçambicano adulto que é, muito provavelmente seja pai, seja tio, seja irmão mais velho, na sua ótica, o que está a acontecer com as nossas crianças? Olha, será que este é um caso isolado ou é uma tendência comportamental? Não é um caso isolado, é efetivamente espelho daquilo que a nossa sociedade tem estado a se tornar. Ok. E eu tenho estado muito a discutir a questão da moral, da remoralização da nossa sociedade, a questão da ética, por perceber que a nossa sociedade está a desvirtuar-se, está a fugir daquilo que era o normal, o habitual. Os nossos pais trazem-nos relatos de um tempo em que a educação era provida por toda uma sociedade, por toda uma comunidade. Mas hoje o país evoluiu, estamos numa época em que vivemos o liberalismo e as sociedades liberais trazem consigo algumas consequências como estas, em que efetivamente coloca-se muitas das vezes em causa fatores como esses muito fundamentais como a educação. Nós, por exemplo, colocamos, no nosso caso, porque importamos um modelo que foi diretamente instalado dentro do nosso contexto, com facilidade destruiu aquilo que eram os nossos valores fundamentais e que caracterizavam a nossa sociedade, e hoje assistimos situações como aquelas que seguem nos últimos tempos como normais. Estava aqui o Clemente a fazer referência que hoje não é fácil educar o filho do vizinho, que é o próprio vizinho que há de vir tirar contas, né? Há de vir buscar explicações por que ralhou com o meu filho. Então, não é como no passado. E é preciso entender que a questão da monitoria comportamental dentro de uma sociedade tem que ser coletiva. No Japão, que é um dos países modelos a nível do mundo em termos em termos culturais, em termos de ética e moral, a educação não é provida somente a partir dos pais em casa, mas o próprio sistema de educação já é moldado para construir cidadãos altamente moralizados, altamente formados em termos éticos. A convivência na rua, no bairro, nos vizinhos, a partir da creche, quer dizer, há um complexo criado que permite que qualquer cidadão cresça num ambiente em que vai sentir que a questão da moral, da ética é uma exigência e é padrão, uma exigência padronizada. Então eu penso que nós temos que refletir como uma sociedade e começarmos a lançar balizas
ou seja, as sementes para podermos construir uma sociedade, um modelo em função daquilo que são nossos objetivos. Se chegarmos à conclusão que isso não nos interessa, então continuemos com esse modelo, pura e simplesmente assumamos como uma sociedade que este é o normal. Mas se queremos efetivamente criar uma sociedade na qual cada um de nós, vivo ou a partir do mundo, ao a sua saída do mundo, entenda que deixou ou vai deixar um cidadão modelo que vai orgulhar uma sociedade, eu penso que temos que mudar o curso das coisas. Hoje o nível de prostituição na nossa sociedade está a aumentar, o nível de consumo de drogas está a aumentar, o nível de promiscuidade está a aumentar, a nossa ética em relação a questões profissionais está decadente. Então, mostra que é uma situação, é uma calamidade que abala a nossa sociedade. E para sair dessa situação, é preciso que haja um envolvimento a partir do governo, do Estado, das instituições do Estado e de todos nós como uma sociedade civil, o povo de forma generalizada, cada um no seu setor. É preciso chegarmos a um entendimento que é preciso mudar. E esta mudança deve começar, por exemplo, um elemento muito simples. Hoje as pessoas nas ruas, quando andam, comem uma banana e arremessam a casca em qualquer lugar. Quer dizer, compram um rebuçado, depois o revestimento do rebuçado atira ali onde puder. Come frango, takeaway, lança ao lado e continua andando. E se parar já ter uma pessoa adulta e chamar-lhe a atenção, podem terminar em pancadarias. Para chamar a atenção que não podes arremessar um takeaway de qualquer lado. Existem lixeiras. Vais ouvir, vai te questionar. Eu não estou a ver a lixeira aqui perto. Mas se cada um de nós fizesse a sua parte, mesmo reconhecendo as dificuldades, as igualdades que nós temos, mas ser de forma voluntária, cada um cuidar do seu lixo, cada um cuidar do seu meio, cada um cuidar do seu comportamento, eu penso que, aliás, cada um cuidar-se para demonstrar que tem um bom comportamento, eu penso que o somatório desses esforços nós estaríamos a transformar a nossa sociedade para melhor. Certo. Samuel, deixa-me agora falar com o Nhantumbo. Não sei se vai insistir ainda neste assunto de Lula da Silva ou vamos passar para a questão do Instituto Armando Guebuza, que fez esta contratação de serviços para fornecimento de legumes avaliados em 8 milhões de meticais. E além disso também temos na mesma capa do jornal o assunto dos jovens polícias, ou melhor, candidatos à polícia, que estavam já eufóricos pelas últimas listas que saíram e no final do dia os nomes foram trocados. Eu penso que é muito importante continuar a falar da educação, porque se nós queremos um país melhor, é preciso que se aposte na educação. Certo. Enquanto nós desprezarmos a educação, vamos ter sempre os mesmos frutos. É preciso fazer diferente para obter resultados diferentes. É muito bonito ver, ouvir e ler este slogan, mas se nós não colocarmos na prática, infelizmente nós continuaremos a ver uma sociedade sem valores agregados nas suas vidas, porque se nós assim o fizermos, estamos a dizer que não vale a pena mandar os nossos filhos irem à escola, porque hoje, se nós temos uma criança que vai à escola, nós temos que ter a máxima atenção como pais de perceber até que ponto o meu filho está a acatar as instruções que o professor procura incutir a esta criança, porque se realmente nós queremos sair desta pobreza que o Moçambique se encontra, nós queremos sair deste abismo, nós queremos sair deste nível, não é tão desagradável como Moçambique se encontra a nível do ranking mundial. Quer dizer, é preciso com que olhe-se a educação. Todo aquele país que hoje está em lugares cimeiros a nível mundial é porque fez uma reforma na educação, é porque olhou-se para a educação com olhos de ver e pegou-se a educação, fez-se o máximo investimento possível e naturalmente que os frutos hão de vir a médio e longo prazo. Hoje nós temos indivíduos que estão a fazer aquilo que é a sua licenciatura, mas
tem problemas graves, mas gravíssimos mesmo, da sua apresentação, problemas na escrita, problemas na leitura. Por quê? Porque lá atrás houve um erro e muitas das vezes este erro não é colmatado, não é corrigido, e este erro vai chegar até a universidade. E o professor na universidade não vai lhe ensinar aquilo que deveria ser ensinado lá atrás. Quer dizer, nós como país temos que fazer aqui um trabalho multissectorial, pensarmos neste país e pensarmos em trazer soluções que venham a trazer aqui resultados, porque se nós continuarmos desse jeito, vamos continuar na praça a mendigar, vamos continuar na praça como se fôssemos pessoas que não pensamos, porque a nossa educação ela está frágil, e com a nossa educação ela está frágil, facilmente o Ocidente, facilmente nós vamos ser indivíduos que vamos ceder aquilo que nós temos como riquezas neste país, porque não temos capacidade de transformar aquilo que são os recursos que este país tem em benefício, em bem-estar para as políticas públicas dentro deste país. Um exemplo aqui tão claro, por que nós temos que tirar o ensino presencial noturno para o ensino à distância? Será que nós estamos preparados para trazer esta nova maneira de estar e de ser neste país? O que é que significa um ensino à distância? Olha, o ir à escola não significa somente aprender, ler e escrever. O ir à escola está muito mais além de aprender a ler e escrever. Agora, isto eu falo de indivíduos que vivem na urbe, indivíduos que vivem na cidade. Agora, imagine aqueles indivíduos que vivem no interior das províncias, vivem lá no distrito, onde nem sequer em algum momento já viram laptop ao vivo, não é? Como é que esse indivíduo vai saber lidar com isto? A questão da internet. Será que nós queremos aplicar este modelo, atendendo e considerando que nós temos estas operadoras que muitas das vezes não tem trazido aquilo que é um alívio para o consumidor? Então, é importante nós olharmos todos estes pontos aqui elencados para compreender até onde nós queremos isto. Olha, um exemplo muito simples aqui, na Idade Média, nos anos 400, nos anos 1450, a questão do aprendizado, da leitura, ela era sonegada a um determinado povo. Aquele povo ocidental europeu não poderia ter acesso a livros, acesso à capacitação, porque entendia-se que naquela altura os indivíduos não poderiam abrir as suas mentes, os indivíduos não poderiam questionar, porque se o indivíduo lê, começa a abrir a sua mente. Se o indivíduo medita, começa a abrir a sua mente, e para os políticos isto acaba sendo aquilo que é uma muralha para aquilo que eles têm como plano de governação. Quer dizer, nós estamos a regredir com a nossa própria educação, e esta educação vai nos custar muito caro como moçambicanos, e já está nos a custar muito caro, certo? Porque a educação é o pilar do desenvolvimento de qualquer país. Não existe nenhum país na face da terra que está a trazer resultados satisfatórios a nível continental, a nível regional, a nível global, sem que não tenha olhado para a educação como um setor-chave para o desenvolvimento do seu país. Certo. Samamad, 8 milhões de meticais em legumes e potenciais agentes da polícia frustrados com não ingresso depois de terem passado de todas as fases propostas no âmbito do seu treinamento, tanto da avaliação ou na fase vamos chamar de fase seletiva para esta profissão tão nobre. Como é que avalia estes dois pontos? Qual é o ponto que lhe é mais aliciante para comentar? Olha, 8 milhões para a compra de legumes. Certo. É muito dinheiro, 8 milhões, mas para nós... Mas para quem é que está a se beneficiar desse muito dinheiro? Sim, mas quem seria? Deixa-me só ir a minha resposta para poder perceber porque é que eu faço referência de muito dinheiro e como é que eu termino isso. É muito dinheiro, falando assim, 8 milhões direcionado a legumes. Mas é preciso percebermos em quanto tempo esses 8 milhões foi gasto para a compra esses legumes. Depois, temos que perceber quais são os legumes os quais foram direcionados. Existem legumes honorosos? 8 milhões. Legumes caros, existem?
Eu penso que provavelmente possam existir legumes mais onerosos Estás que com? outros. Mas depois temos que questionar se esses legumes foram comprados dentro ou fora do país. Quais seriam os exemplos, ainda que fosse fora do Porque- país, São Amado, quais seriam os legumes que são onerosos em comparação com aqueles mais modestos no pressário? Eu penso que ah, existem legumes onerosos, mas em todo caso, deixe-me só terminar o meu fio de pensamento. Olhando para todos esses elementos, olhando para o horizonte temporário que foi usado para comprar esses legumes, e as quantidades, as necessidades em relação às pessoas que consomem, talvez possamos encontrar razoabilidade. Mas essa razoabilidade não é uma razoabilidade efetiva, é uma razoabilidade relativa. Certo. Relativa porque a minha opinião, eu acho que um país como Moçambique, onde procuramos, onde primeiro vivemos desigualdades em termos orçamentais, e muitas das vezes nossas instituições de ensino reclamam falta de recursos para investimento. Certo. E eu penso que onde existem várias iniciativas criativas que nos vendem, que as próprias escolas procuram efetivamente encontrar espaços alternativos para poderem complementar os seus orçamentos, que estão decadentes de ano a ano. Certo. O Estado financia pouco o ensino superior. Eu penso que podiam se encontrar outras alternativas internas para a produção desses mesmos Por exemplo, o Samamado legumes. diz que se calhar foi uma quantidade grande. Eu gostava de lembrar ao Samamado que os legumes são perecíveis, são alimentos perecíveis. São perecíveis. Portanto, faz sentido comprar alimentos perecíveis no valor de 8 milhões sabendo que vão apodrecer? Não faz. Por isso que há muitos elementos que nós tínhamos que ter em conta para avaliar efetivamente a necessidade desse uso dos 8 milhões. Mas de todas as formas, eu disse, existe uma relatividade nisso, porque não pode ser uma razoabilidade efetiva. É uma razoabilidade relativa, porque existem outras formas alternativas de como usar de forma sustentável Esse dinheiro, esse dinheiro. Por a se exemplo, provar nós essa informação, temos alguns institutos. foi bem usado ou não, Samamado? Claro que foi. Eu pessoalmente, como dirigente de uma instituição, tenho disponível 8 milhões para comprar legumes durante um ano. Eu não vou usar esses 8 milhões para comprar o legume no mercado. Eu vou encontrar formas alternativas de produzir esse legume, porque eu estou a lidar com jovens, estou a lidar com pessoas que têm energia. Samamado, num país como o nosso, Moçambique, os institutos, vou 8 trazer um milhões para exemplo. legumes, é um bom uso ou mau uso? Não, por isso eu disse, eu penso que já respondi essa questão. Quem está em casa está atento. É um mau uso. Usar 8 milhões para produzir legumes é um mau uso dos recursos. Por quê? Porque essas mesmas instituições já reclamam de um orçamento decadente. Quer dizer, de ano em ano, ou de ano a ano, o governo reduz o dinheiro ou os recursos que canaliza as universidades e aconselha as universidades a encontrarem fontes alternativas para poderem autofinanciar-se. De tal modo que 8 milhões faz diferença. E nós estamos a falar de um instituto ligado à área de defesa, que é uma área onde tem lá homens, jovens com capacidade produtiva e que podiam redirecionar esse dinheiro, fazer uso sustentável deste dinheiro. Vamos pedir as linhas telefónicas, por favor? Fazer uso sustentável desse dinheiro através de programas internos que levassem à produção dos legumes internamente, sem precisar efetivamente ir ao mercado adquirir. E provavelmente até, nós temos, por exemplo, aqui os serviços cívicos de Moçambique, que todas as feiras onde participa trazem-nos lá arroz, trazem-nos lá feijões e outros legumes até, batatas, mandioca, a expor. E eu, muitas vezes, quando vou às feiras, procuro, porque eu gosto muito do arroz que eles produzem. É um arroz muito bom e eu sempre faço questão de levar uma quantidade para a minha casa. Então, eu acho que este também podia ser um dos exemplos que o Instituto, a ISODEF, pudesse usar como exemplo para produzir, porque o cultivo de legumes não é uma atividade tão difícil. Porque existem até legumes que são produzidos, que são resistentes à seca, outros conseguem ser de casa produzidos em zonas até
propensa, quer dizer, com lençóis freáticos mais elevados, há legumes que resistem. Então, eu penso que era possível encontrar uma alternativa sustentável para usar esses 8 milhões no sentido de produzir internamente. Agora, isto não retira o meu posicionamento quando eu digo que pode ser a questão da relatividade. É possível e precisamos de mais informações para percebermos qual é o período, qual foi o tempo que foi usado, quais são as quantidades compradas e qual é o número de pessoas que consumiu esses produtos. Aí provavelmente poderemos encontrar uma razoabilidade. Mas até então, falando só de números, eu penso que é muito dinheiro e, mais uma vez, como dirigente de uma instituição que recebe um orçamento de 8 milhões de meticais para a compra de legumes num país como o nosso, que elege a agricultura como a sua base de desenvolvimento, eu penso que eu procuraria ser um grande exemplo implementador desta ideologia de Estado, Certo. que é fazer da agricultura a nossa base de desenvolvimento. Enquanto caminhamos ao fim, Nhantumbo, em 1 minuto, qual seria a sua apreciação sobre este assunto? É complicado, porque muitas das vezes os jornais trazem a manchete e por detrás não existe aqui dados para melhor compreender o que significa se é uma aquisição, não é? Ou foi o consumo durante um certo período e quando pegou-se na calculadora, depois descobriu-se foram 8 milhões de meticais. Mas indo para aquilo que o jornal procura trazer na sua manchete, como está plasmado, naturalmente que cria um susto, não é? Num país onde procura-se racionalizar aquilo que são os nossos investimentos, aquilo que são os nossos ganhos e aquilo que são os nossos investimentos, 8 milhões de meticais, para alimentos perecíveis é assustador. Por mais até que fosse para alimentos não perecíveis, também torna assustador, porque nós temos que olhar para aquilo que foi o manifesto do presidente Daniel Francisco Chapo no ato do seu empossamento, o que ele tinha como visão e tem como visão para este país. Então é preciso que haja aqui uma racionalização daquilo que são a distribuição dos bens públicos para as instituições públicas neste país, porque 8 milhões de meticais num país onde falta tudo menos alguma coisa é preocupante, não é? Nós estamos a falar de uma instituição pública, então se assim o for, há lugares, não é, que precisam realmente, pontualmente, desses números astronômicos para que haja aqui uma transformação radical de certos setores públicos. Não quero eu desprezar este instituto, mas se formos a colocar aquilo na balança e perceber onde é que tem que se fazer aqui uma injeção direta deste valor, vamos compreender que não seria naquele instituto. Por quê? Porque afinal de contas nós temos que procurar entender o que significa que o maior valor é a vida. Nós temos hospitais deste país, tanta gente a perder a vida, não é? Muito poucos relatados e muitos não relatados por falta de medicamentos, vacinas, analgésicos, medicamentos, camas dos hospitais, enfim, uma gama de coisas que faltam nos nossos hospitais para que as pessoas tenham um tratamento adequado. Então, para dizer que é preciso que haja aqui aquilo que é uma percepção destes 8 milhões que o jornal traz. Muitas vezes os jornais aparecem a trazer aqui manchetes que chamam a atenção exatamente para que nós venhamos cair aqui numa alhada, numa ratoeira. Então, há que perceber primeiro, eu não li este jornal, a compreensão do que é que vem dentro desse jornal para compreender aquilo que é a matéria que está lá elencada a matéria não, a matéria está dentro, mas que está plasmado neste jornal, porque não vamos esquecer que os jornais, eles para vender precisam de usar a esperteza. Exatamente. Aproveitando esta deixa, também 1 minuto, mesmo um jeito de fecho. Não, em jeito de fecho, há um tema que há uma questão que me fez, depois não cheguei a responder, sobre os jovens que efetivamente sentem-se defraudados por estarem de fora da lista final para acesso à polícia. Eu penso que, havendo provas bastantes de existirem jovens nas listas que reprovaram, mas hoje são tidos como os eleitos ou escolhidos, eu penso que
os moçambicanos sabem que temos instituições. É preciso canalizar essas informações às instituições, reunir provas e demonstrar que efetivamente o fulano, o beltrano e o cicrano aparece numa lista final depois de ter reprovado. Isso temos que ter coragem de fazer. Não podemos permitir continuar a construir uma sociedade com muitos defeitos como estamos a viver hoje. E calar-se não é a solução. E temer também não é a solução. Se existem provas, se existem indivíduos que estão naquelas listas finais, eu penso que os jovens, de forma organizada, unidos, devem procurar denunciar e fazer essas denúncias. E nós estamos aqui para replicar as denúncias. Quero acreditar que a água, tem aquele ditado que diz: a água mole bate, a pedra dura até pouco, a pedra dura até que fura. E eu quero acreditar, se nós nos encorajarmos e denunciarmos, apontarmos as pessoas, o governo e as suas instituições poderão fazer alguma coisa. Nós, como fazedores de opinião pública, estaremos aí para replicar e convidar as instituições para poderem intervir numa situação como esta. O que é verdade é que não devemos e não podemos nos calar, porque se nos calarmos, vamos permitir que situações como essas voltem a acontecer. Muito obrigado. À minha esquerda são Amado Imbruli, este que teve a palavra por último, e à minha direita, Hélio Nhantumbo, ambos comentadores e analistas de cariz sociopolítico. E nós agradecemos então as respectivas intervenções. Assiste o telespectador que esteve connosco desde o início, muitíssimo obrigado pela atenção, que nos dispensou. Esse que se juntou a nós ao longo da mesma, também agradecemos do mesmo modo. E também solicitar a todos que nos acompanham pelas redes sociais que continuem